Olá, boa tarde. Eu, Adriana Carvalho, mais uma vez aqui no meu programa Qual é o seu projeto? E o projeto de hoje, quem vai nos apresentar é a terapeuta Bárbara Ellen. Ela é especialista em autoestima, autoconfiança, tem um projeto muito interessante e vai apresentar ele pra gente hoje. Não é isso mesmo, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Seja bem-vinda aqui na Rádio XYZ, no programa Qual é o seu projeto? Eu sei que você tem um projeto muito interessante aí para a mulherada, principalmente, que é falar da autoestima, da autoconfiança. E começa explicando para a gente o que é essa tão famosa autoestima, essa autoconfiança aí que muita gente, às vezes, tem uma baixa autoestima, nem sabe o porquê. Começa a explicar para a gente sobre isso aí. Então, a autoestima, ela foi muito rotulada hoje em dia apenas no quesito beleza, estética. Mas a autoestima, ela é uma necessidade básica. Segundo a pirâmide de Maslow, nós temos essa necessidade de nos sentirmos dignas, apreciadas, autoconfiantes, independentes. E o que significa a palavra independente? Significa que não tem condições. Então, a autoestima é você aprender a se amar em um todo. É você se enxergar e se apreciar como você é e não como você gostaria de ser. Porque você pode querer ser, mas você só estar pronta para ser mais quando você se reconhece. Quando você reconhece tudo aquilo que você já é. Então, para isso é um processo, né? Porque nesse processo de se enxergar e se amar, você vai precisar passar por fases de aceitação, de entender as suas falhas, aonde está o seu olhar para si e ter esse gerenciamento das suas emoções para saber lidar com isso no seu dia a dia. Então, a autoestima não é sobre você deixar de ser crítica, é sobre você reconhecer aquilo que você já tem de bom e não deixar o seu senso crítico acabar com as suas verdadeiras potencialidades. Porque nós somos cheias de virtudes, qualidades, dons, mas a autoestima elevada é você saber reconhecer isso. Bárbara, tem a autoestima e a autoconfiança. Tem algo em comum e semelhança? Explica essa diferença e semelhança entre elas. Então, a diferença da autoestima para a autoconfiança a diferença é que a autoestima é a forma como você se vê e a forma como você se trata por isso. Imagina, se você vê um bebezinho, você não trata ele com todo cuidado? Quando você se vê dessa forma preciosa, você se trata com todo esse cuidado. Então, a autoestima é a forma como você se vê e a forma como você se trata. A autoconfiança é a forma como você se sente capaz. É aí que a autoconfiança ela vem da sua potencialidade. Então, por que elas andam juntas? Porque se você se vê pequena, você não se sente capaz. Então, é uma corrente. Uma liga a outra. E tudo isso envolve também a autoimagem. E como trabalhar isso? Você é especialista em ajudar pessoas a trabalhar a autoestima e a autoimagem. Exatamente. Né? Eu trabalho isso com a metodologia que envolve os 6 pilares da autoestima. E quais são esses 6 pilares? Esses 6 pilares são basicamente, primeiro, o autoconhecimento. É aí, nesse processo do autoconhecimento, que você aprende a se observar, a ter clareza sobre os seus comportamentos e o mais importante, você entende que por trás dos seus comportamentos existem emoções por trás dela. Então é aí que você começa a gerenciar as suas emoções. E nesse pilar da autoestima é que você decide. Então o primeiro passo é decidir, porque há poder no decidir. O que significa a palavra decidir? Significa resolver. Então, eu só resolvo algo ao qual eu tenho clareza.
que existe, compreende? E o segundo pilar da autoestima é a autocompaixão. Quando nós passamos a vida inteira errando, nós nos sentimos muito culpadas pelas más decisões que nós tomamos ao decorrer da nossa vida, da nossa história, e isso traz culpa. E essa culpa, ela nos paralisa, ela nos faz entrar num ciclo de autossabotagem. E isso não nos faz evoluir. Então nós precisamos perdoar as nossas falhas, nossos erros, nos respeitar, ser fiel a nós mesmos, entendendo que tá tudo bem o que aconteceu. Então é esse processo que a gente caminha. O terceiro pilar é o foco. Onde está o seu olhar? O seu olhar é negativo ou positivo para si mesma? Porque se o seu olhar é negativo para você, você vai levar esse olhar para tudo na sua vida. Para os seus negócios, para o seu relacionamento, para os seus relacionamentos interpessoais. E o quarto é a imagem, porque nós não podemos subestimar o poder de uma boa produção no dia ruim. Isso é tão rotulado hoje em dia, né, que a autoestima é sobre imagem, mas realmente ela é um pilar muito importante, porque aquilo que você expressa fora é um sinal de como você está saudável por dentro. Então é um pilar importantíssimo, que é o que eu te falei também, que em relação à autoimagem. E o último e o outro pilar é o autovalor. Quando você trabalha todos esses pilares anteriores de autoconhecimento, de se perdoar na autocompaixão, no foco em melhorar aonde está o seu olhar de positividade, aí você começa a se valorizar. Aí é nesse pilar onde a gente trabalha o merecimento e o valor próprio. E o último é a realização. Quando todos esses caminhos são percorridos, é que você está pronta para expandir a sua criatividade para o mundo. E nesse pilar da realização, eu ensino muito as minhas clientes a reconhecer todas as conquistas que elas já tiveram até hoje na vida, porque nós temos a tendência, né, de fazer muito aquele mural dos sonhos, mas e o mural das realizações? Daquilo que você já fez e você não está se aplaudindo por isso. É essencial. Então, resumindo, esse é o caminho de aprender a se amar, o caminho que ninguém nunca te ensinou. Porque a vida inteira as pessoas, as autoridades da sua vida te ensinaram que você não é boa o suficiente, que você tem que ser melhor, que você tem que se transformar, que o que você faz não tá bom, que você não era a melhor da sala, que você era comparada o tempo inteiro com pessoas, com amigas, com irmãos, com familiares, em tudo na nossa vida. E nós acabamos, hoje nós não temos mais, né, essa autoridade, esse papel de pai que nos cobra, mas nós aprendemos tanto que nós fazemos isso com nós mesmos. E enquanto isso não muda, a gente fica estagnado. E tem que procurar essa ajuda, né? Muitas vezes a pessoa passa por essa dificuldade, não sabe como sair sozinha. Exatamente. E é por isso que tem especialistas, assim como você, com projetos interessantes para que as pessoas tenham aí o conhecimento dessa autoestima. Exatamente, e é um assunto muito novo, né? E hoje, essa especialização, a qual eu sou capacitada para transformar e levar para outras mulheres, é a primeira especialização e única que existe no Brasil. E, Bárbara, muitas vezes a autoestima, a baixa autoestima vem depois de uma decepção, principalmente amorosa. E como que a pessoa lida com essa situação? Tem a ver, ou às vezes a baixa autoestima já vem da própria personalidade? Como que trabalha isso? A recuperação dessa experiência de dor que a pessoa passou só fez ela reconhecer os comportamentos de baixa autoestima. Então, ela tem que passar por todo esse processo que eu acabei de ensinar. Porque quando ela passa por um processo de dor, enquanto ela não eleva e não melhora a autoestima, ela vai ficar naquela zona de conforto.
se comparando, não se prioriza, ela aceita menos do que ela merece, então ela se coloca em lugares onde ela aceita, sabe, migalhas emocionais. Então ela precisa olhar para ela e se perguntar, se questionar, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou me permitindo passar por isso? Porque como você se trata é como o outro vai te tratar. Então pensa uma pessoa que você vê que ela tem postura, que ela sabe dizer não, que ela sabe se posicionar, que ela sabe o que quer, ela sabe o que? Tomar decisões assertivas. As pessoas, às vezes, ela até intimida o outro, porque o outro não sabe lidar com ela. Então, quando isso acontece, significa que a sua carência está prevalecendo. E a sua falta de amor consigo está tão grande que você acaba se permitindo viver essas experiências para suprir um vazio emocional, porque a carência faz isso. A carência, ela começa nos fazer se submeter a situações pequenas, onde nós não nos caberíamos ali se nós reconhecêssemos o nosso valor. É verdade, né? Eu vou pedir licença um minutinho para você, Bárbara, falar com a produção. Por favor, enviar as perguntas para mim, dos telespectadores. Bárbara, e assim, a baixa autoestima atrapalha a vida da gente num todo, na vida profissional, na vida afetiva, relacionamentos de um modo geral, né? Como que a pessoa faz para lidar com essa situação e não deixar que o outro seja afetado por a pessoa que está nessa situação e nem ela própria se deixar afetar pelas más influências que às vezes ela própria causa, né? O que eu posso dizer é sobre você perceber que se você passa cotidianamente por problemas em relacionamentos profissionais que te deixam tristes, entristecidas, isso significa que você já viveu coisas lá atrás, experiências lá atrás, que te fizeram ter uma rejeição na alma. Então, o que isso te traz? Situações para reafirmar aquilo que você já viveu. E todas essas situações, elas começam a produzir um sentimento em você de que você não é bom bastante, que você não merece ser feliz e que você não é capaz de ter coisas melhores. Mas é você questionar os seus pensamentos e perceber qual é o caminho novo que eu ainda não aprendi a percorrer para mudar essa realidade na minha vida. É o posicionamento, é entender que você precisa se respeitar, ser fiel com você e colocar limites, porque ninguém ultrapassa situações que você impõe limites. E quando foi que surgiu em você a vocação para criar esse projeto, para ajudar pessoas a elevar essa autoestima, essa autoconfiança? Então, foi quando eu percebi que eu tinha uma máscara de muito poderosa e que eu sempre tinha que mostrar esse empoderamento para as pessoas como uma forma de proteção. Só que eu percebi frustrações nas áreas da minha vida. O meu profissional não se desenvolvia. Por quê? Porque a falta de autoestima me fazia começar algo e depois eu me comparava tanto que eu achava, todo mundo já faz o que eu faço, e aquilo perdia a graça. Então eu largava no meio do caminho. Quando eu percebi problemas no meu relacionamento atual, as quais se repetiam no que eu já tinha vivido anteriormente, e eu tive a clareza, eu preciso olhar para mim, porque eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, porque a minha vida está tendo respostas negativas para que eu olhe para mim, para dentro. Foi isso. Ô, Bárbara, o Ricardo tá falando o seguinte,
eu gostaria de trabalhar a minha autoestima. Tenho uma autoestima baixa, como eu posso fazer para elevar minha autoestima? Eu... assim, sabe o que acontece? Todo mundo quer muito uma resposta pronta. Então, Ricardo, não existe resposta pronta. Existe a decisão de você entrar no processo. Se você já teve a clareza de que você tem baixa autoestima, isso fica uma coisa muito genérica. Então, como sair do genérico? Faz o seguinte: por que eu tenho baixa autoestima? Você está saindo fora do microfone. Perdão. Qual é a área que eu estou sentindo-me infeliz, está me causando dor e eu preciso trabalhar? Entende? Então, por exemplo, se o que você está sofrendo é na área de relacionamento, vida amorosa, então você tem que trabalhar a autoestima nos sintomas de relacionamento. Se o que está fazendo afetar a sua autoestima está tão baixa que você não consegue se desenvolver no seu profissional, é isso que você tem que trabalhar. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Se eu fosse definir o que é autoestima em uma fórmula matemática, eu definiria mudança de foco e mudança de atitude. Porque envolve curas internas e mudanças de hábitos. A Priscila, do Parque Amazonas, ela diz o seguinte: um abraço para você, Priscila, obrigada pela sua participação. E ela diz o seguinte: terminei um relacionamento recentemente e desde então estou com uma depressão, uma baixa autoestima. Como fazer para sair dessa situação? No término, com certeza aconteceu alguma coisa que te fez, essa experiência, ela teve um significado e gerou uma memória. E isso é uma crença que se reafirma na sua vida. E a crença que se reafirma aí dentro é que você não é merecedora de ser feliz e você se culpa. E essa culpa te deixa deprimida porque você acredita que não existe mais possibilidade na vida de você ser feliz. Então, o primeiro passo para acabar com isso é parar de se culpar. E qual é o caminho para parar de se culpar? Perdoando. Você tem que perdoar qualquer tipo de falha que você teve ou que tiveram com você. Porque pensa, todas as vezes que você se culpa, pergunta: mas eu fiz isso de propósito? Qual era a minha intenção quando eu fiz isso? Porque, deixa eu te contar, Andréia, a maioria das mulheres, elas se doam tanto, elas se entregam tanto no relacionamento que elas acham que elas estão fazendo o melhor. Mas elas deixam de priorizar tempo para elas, para os projetos delas, para cuidar do outro. Então, todo excesso tem uma falta. Todo extremo tem uma falta. E isso é que precisa entrar em equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um relacionamento e eu cuido muito do meu marido, é eu que cuido da minha casa. Eu sempre acho tempo para ele, mas eu sempre priorizo tempo para mim. Eu tenho tempo de treinar, eu tenho tempo de trabalhar, de estar aqui falando do meu projeto para vocês, de atender as minhas clientes muito especiais, inclusive um beijo para todas. Então, a vida ela tem que ter uma roda de equilíbrio. Ela não pode só ser nem para um extremo e nem para o outro. Todo extremo tem uma falta. Então, o que você precisa perceber é essa falta, essa sua carência está tão grande que você está tentando ser aprovada, reconhecida e amada pelo outro e está esquecendo de se entregar a isso. Tudo que você precisa é entregar aquilo que te faltou. O que faltou? Seja sincera, a verdade liberta. O que me faltou? Por exemplo, eu queria ter tido mais a atenção do meu pai, eu queria ter tido, ser mais elogiada por ele. Eu sempre quis ouvir dele: eu tenho orgulho de você, você é incrível, vai lá, minha filha. E aí, quando eu entendi que eu tinha essa falta, eu comecei a entregar esse amor para mim. Eu comecei a nutrir aquilo que eu queria receber do meu pai e me dei.
E olha que isso é tão real que aquilo que eu queria receber do meu pai, eu cobrava do meu marido. Então isso me deixava ciumenta, insegura, dependente emocional, carente, tudo que vocês imaginarem. E essas são as maiores características de baixa autoestima no relacionamento. Bárbara, a Larissa de Anápolis, ela pergunta o seguinte: um abraço para você, Larissa, obrigada pela sua pergunta, sua participação, um abraço pessoal de Anápolis. E ela quer saber o seguinte: autoestima muito elevada tem alguma coisa a ver com convencimento? Pessoas muito convencidas e orgulhosas? Então, é o que eu acabei de falar sobre o equilíbrio, mas assim, até foi muito interessante essa sua pergunta, porque quando nós aprendemos sobre autoestima, nós temos uma tendência a levar para o extremo do elevado. E esse extremo, ela pode te querer se afastar um pouco das pessoas, porque você fica muito seletiva e os outros podem dizer que você é arrogante, se acha. Eu, por exemplo, escuto muito isso. Mas é só para quem não me conhece. Quem me conhece vê que não é assim. Mas eu passei por essa fase também, de falar, de querer... Quando eu estava na fase de aprender a me amar, eu acabei sendo um pouco ríspida com o meu relacionamento, com o meu parceiro, entende? Porque eu falei, agora eu tenho que dizer não, agora eu tenho que ser mais eu, agora eu tenho que me impor demais. Então, tudo é o extremo, só que aí tem fases, e esse extremo é normal, só que aí você percebe que não, que o amor não é só se entregar, o amor é se encher tanto que você se transborda e está pronta para entregar esse amor para o outro. Afinal de contas, você só dá aquilo que você tem. Bárbara, você é especialista em coaching, né? Na verdade, eu tenho formação em nutrição e eu sou terapeuta. Só que esse método que eu trabalho, que a criadora é a Bruna Negdaioli, ela montou esse método baseado numa experiência de mais de 25 anos que ela tem no mercado e mais de 15 mil mulheres já foram transformadas com esse método. Então ela abordou ferramentas dinâmicas específicas baseadas em inteligência emocional, PNL, psicanálise. Então, assim, é um trabalho completo que foi desenvolvido exclusivamente para essa questão da autoestima. Você falou sobre nutrição. Você também trabalha com, assim, o emocional. Muitas vezes tem pessoas que comem muito, outras não comem nada devido ao emocional e aí vem essa baixa autoestima. Você trabalha isso também? Então, como que funciona? Na verdade, assim, eu me intitulo nutriterapeuta justamente por ter essa formação, mas eu não trabalho com a alimentação em si, apenas com a nutrição emocional. Porque a questão da compulsão alimentar é sempre a busca de preencher um vazio. Quando você tem compulsão alimentar, compulsão por compra, e você gasta o seu dinheiro e nunca é o suficiente, você está sempre tentando preencher um vazio. Quando você se preenche do seu amor, você vai ver que tudo isso vai ser reduzido. Então, quando você trabalha a autoestima, automaticamente você aprende a comer e você emagrece. Acho que eu tô saindo um pouquinho fora do microfone. Tá normal o som aí? Que bom. Bárbara, e assim, o que você acha relevante deixar-se uma mensagem para as pessoas, para que elas possam ter conhecimento dessa autoestima, ter autoconfiança, ter amor próprio? Que mensagem final você deixa aí? A mensagem que eu quero dizer é principalmente para as mulheres, mas para todo o público, né, que está aqui, porque todos nós temos essa necessidade de nos sentirmos amados, apreciados, e nós também temos a necessidade que o outro nos aprecie, nos ache importante, confiante. E o que você precisa fazer não é achar que só de passar um batom, tá bem arrumada, um salto, significa que você se ama. Porque por muitas vezes eu me arrumei toda e eu era triste, vazia,
não tinha esse espírito de amor. Tudo começa de dentro para fora. E você não tem autoestima porque você não quer. Você tem porque você tem emoções que não estão sendo bem gerenciadas dentro de você. E você não entende. Porque ninguém nunca te ensinou a se amar. Mas eu estou aqui para isso. E eu quero até dizer que como esse foi a semana do meu aniversário... parabéns! Obrigada! E nós estamos entrando no mês de maio, que é o mês do amor, o mês das mães. Eu quero presentear todos os telespectadores aí que estão me assistindo. Quero que vocês me adicionem no Instagram, @BarbaraEllenFit, e quem me mandar um direct dizendo que estava aqui assistindo o programa, eu vou presentear com uma sessão individual, um encontro especial comigo, onde eu vou tirar suas dúvidas, conversar com você e te explicar ainda mais sobre o meu trabalho. Nossa, que presentão, hein? Até eu quero ser presenteada. Já ganhou. Eu ia falar para você deixar o seu contato, mas você deixou, né? Sim. E olha, quem não conseguiu anotar aí os contatos da Bárbara, não se preocupe, nosso programa é ao vivo, mas fica gravado, vai lá, assiste novamente, pega o contato da Bárbara, ganha esse presentão, né? Presentaço, hein, mulherada? Aproveita. É verdade. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer e você mostrar pra gente o seu projeto de levantar a autoestima, levantar a autoimagem dessa mulherada, não só das mulheres, mas os homens também precisam, né? Sim. Melhorar, quando a gente está bem interiormente, isso jorra para fora, melhora nosso convívio no trabalho, no relacionamento com as pessoas, com família, de modo geral. Exatamente. E você tá aí para engrandecer aí o espiritual de todo mundo. Eu estou aqui para estimular e levantar outras mulheres, para que vocês levantem também os seus parceiros, levantem também outras mulheres. Inclusive, eu quero até aproveitar a oportunidade, Andréia, para dizer... Adriana, perdão. Para dizer que quem tem interesse em ser uma especialista como eu também estou apta a te trilhar nesse caminho, e vem falar comigo que eu te dou o passo a passo. Oh, que maravilha, um grande Vamos projeto. se juntar, né? Juntas somos mais fortes. Esse é o meu projeto, levantar outras mulheres e fazer elas entenderem o quanto elas são especiais, únicas, cheias de talentos, dons, e que elas acreditem nisso e que elas se enxerguem como Deus as vê. Eu quero te agradecer e te parabenizar por esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, eu. E obrigada a você que esteve aí com a gente, nos acompanhando. Um abração. E vamos ficando por aqui. E olha, eu continuo aqui daqui a pouquinho com o meu outro programa, o Bate-Papo com Mulheres de Fibra, que vai ser logo, logo. Então, não saia daí que logo, logo eu volto. Um abração para você, um abraço para toda a equipe da Rádio XYZ e até mais. Tchau, tchau.